Olá, muito bom dia para você. 230 mil processos de pedidos de patentes aguardam a análise. Para acelerar o exame desses pedidos, especialistas apresentaram propostas na Comissão de Desburocratização. Segundo Luiz Otávio Pimentel, um pedido de patente espera em média 12 anos e meio para ser concedido. Se o registro envolver a indústria farmacêutica, esse tempo aumenta para 14 anos. O presidente do INPI acredita que uma legislação prevendo uma espécie de rito sumário pode trazer o Brasil para mais perto de uma meta de 4 anos de espera. O pior cenário para o Brasil é esse tempo excessivo de espera na fila para concessão de uma patente. Então, os países mais industrializados têm uma média de 4 anos, né? Países mais avançados, como o Japão, examinam a patente em 11 meses. Então, a nossa meta nos próximos anos chegar a 4 anos. Outro tema debatido foi a demora para a abertura de empresas, que pode chegar até 180 dias, incluindo as licenças e alvarás. Para esse especialista, a legislação já avançou muito, mas falta a aplicação da lei. Temos marcos legais já sólidos, alinhados aí com que economias de, pode-se dizer assim, alta performance já vem adotando. O que nós percebemos aí é a necessidade de intensificação, né? Não de alteração dos marcos colocados. O representante do Sebrae lembrou que os empresários não sofrem apenas no processo de abertura e fechamento de empresas. Chamaria atenção para um aspecto também importante no Brasil, e a Rede Simples ela trabalha muito isso, que é a questão da semiformalidade, formalidade cinzenta. Então, a empresa se registra num órgão, não registra no outro. Contrata um trabalhador, não assina a carteira, paga um salário um pouco por dentro, um pouco por fora. Apenas a melhoria do ambiente de negócios, que está muito diretamente relacionada à redução de burocracia, nos daria um nível de investimento de até 45%, 50% a mais do que a gente tem. Outro ponto defendido foi a necessidade de desafogar o judiciário. Segundo o representante dos colégios notariais, há muitos processos parados na justiça que poderiam ser resolvidos pelos tabeliões. É permitir que na separação ou divórcio dos casados ou a extinção da união estável, que o tabelião participe mesmo havendo filhos menores ou nascituros. O que está acontecendo? Se as pessoas têm filhos menores e têm capacidade de cuidar dos filhos menores, por que eles na hora da separação não podem então decidir se estão de acordo ou como será a guarda e a administração desses filhos? A estrutura cartorial ela é subaproveitada no Brasil, porque ela é muito atomizada. Nós precisamos dar a essa estrutura que é grande e, como o senhor colocou na exposição, pessoas concursadas, preparadas e que têm condição de fazer um serviço, uma atividade civil bastante efetiva para aliviar o judiciário. O programa Mais Médicos deu resultados positivos para o país? Passados 4 anos, a resposta ainda divide especialistas. O programa está sendo avaliado pela Comissão de Assuntos Sociais e foi debatido em audiência pública nesta quinta-feira. O programa Mais Médicos foi criado em 2013 pelo governo Dilma Rousseff. O objetivo era aumentar a disponibilidade desses profissionais em municípios do interior e nas periferias das grandes cidades. O governo criou uma série de benefícios para incentivar brasileiros e também estrangeiros a aderir ao programa. De acordo com o professor da Universidade Federal da Paraíba, o programa foi um sucesso, beneficiou 63 milhões de brasileiros por meio da contratação de mais de 18 mil médicos. Os profissionais estrangeiros eram de 49 países, 70% cubanos. Segue sendo importante a presença de médicos cubanos nos municípios mais vulneráveis. São localidades que, sem a presença desse profissional, nos editais, o que a gente tem conseguido pesquisar pelas universidades com as informações fornecidas, seguem não tendo procura de brasileiros, ou quando os brasileiros procuram, eles vão lá e ficam pouco tempo, então não suprem a necessidade da população de atenção continuada. Mas para o representante da Associação Médica Brasileira, há 15 mil brasileiros esperando vaga no programa. Ele afirma que a falta de profissionais nos interiores se dá por causa da estrutura inadequada para trabalhar. Um médico brasileiro
com diploma validado, com CRM, ao ser colocado em um local onde não existe condição para que ele possa exercer dignamente as suas atividades e que possa, inclusive, ser acusado penal e civilmente, essas pessoas, de fato, não ficam. O representante do Conselho Federal de Medicina disse que houve muitos relatos de erros dos profissionais estrangeiros e que brasileiros foram dispensados por causa do Mais Médicos. E é fácil entender isso. Os municípios estão com despesas enormes, ultrapassando limites constitucionais. Se eu recebo um médico de graça, eu dispenso o que eu estou pagando. O professor da Universidade de Brasília afirmou que o programa deve continuar e que a formação dos profissionais de medicina, que também é objeto da lei do Mais Médicos, deve ser fortalecida. O Brasil, na época do Mais Médicos, do início do Mais Médicos, estava numa lógica de 1,8 médicos para 1.000 habitantes. Em 2026, com todo esse esforço de implantação de novos cursos, ele chegaria a 2,6 médicos para 1.000 habitantes. E a média dos países da OCDE de demografia médica, de médicos por 1.000 habitantes, é de 3,2 médicos por 1.000 habitantes. Ou seja, todo esse esforço de criar 11.447 vagas a partir do programa Mais Médicos para a formação, ele ainda vai trazer para a gente parâmetros abaixo do que seriam parâmetros internacionais satisfatórios de demografia médica. A senadora Lídice da Mata, que vai fazer o relatório de avaliação da política pública do Mais Médicos, disse que vai ponderar as opiniões diversas. Toda avaliação, ela pressupõe pontos negativos, pontos positivos, porque não há nenhuma política perfeita, não é? E nosso relatório também, senador, não se resumirá a estas oitivas. Nós também temos uma parte de pesquisa, de ouvir o Tribunal de Contas da União e de pesquisa da própria consultoria. A subcomissão temporária do Estatuto do Trabalho promove daqui a pouco, às 9 da manhã, audiência pública sobre saúde e segurança no ambiente de trabalho. A Procuradoria da Mulher do Senado reuniu representantes de movimentos femininos para discutir a saúde da mulher no Brasil. A reportagem é de Andressa Guimarães, sob a supervisão do Departamento de Jornalismo da TV Senado. A mesa redonda sobre a Conferência Nacional de Saúde da Mulher, Resultados e Desafios, reuniu representantes dos movimentos de mulheres para debater as dificuldades encontradas pelo sexo feminino no sistema público de saúde. A conferência serve para fazer uma avaliação do desempenho do setor público e o grau de transversalidade da saúde com outros ministérios, com outras áreas, com outros setores, para poder indicar mudanças em políticas públicas, ou então fortalecimento de algumas políticas públicas, como, por exemplo, no atendimento à mulher vítima de violência, que ainda é muito precário no Brasil. A conferência quer incentivar as mulheres a pensar sobre uma política nacional de saúde sem qualquer forma de preconceito e discriminação e discutir o crescimento da força das mulheres na luta contra a desigualdade de gênero. Nós precisamos enfrentar isso sabendo que nós temos que fazer uma articulação com os outros setores da sociedade, com os outros ministérios, com as outras instituições, com a sociedade, para desconstruir essa visão de opressão de gênero dos homens sobre as mulheres. Somos livres e iguais, gostaríamos de ser respeitadas na nossa pluralidade, para que os nossos serviços possam ser um lugar de cidadania e de respeito e a gente possa um dia sonhar e realizar de não precisar acolher nenhuma mulher com violência, porque já não teremos essa realidade. Já está valendo a lei que torna a posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito crime hediondo. Também está valendo a lei que prevê que os servidores prestem serviços em caráter excepcional e voluntário à Força Nacional de Segurança Pública. As leis foram publicadas na edição do Diário Oficial de hoje, que traz ainda a lei que garante prioridade aos professores, logo após os idosos, no recebimento da restituição do imposto de renda. E essa semana, a Comissão de Constituição e Justiça debateu a proposta que reduz a maioridade penal para 16 anos. O assunto é polêmico e divide os parlamentares. Outras comissões também querem discutir essa possibilidade. O Guilherme Costa, sob supervisão da equipe do Alô Senado, foi conferir o que pensam os senadores. A
Comissão de Direitos Humanos aprovou um novo requerimento para debater a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Eu conversei com alguns senadores aqui da CDH para saber o que eles acham a respeito desse tema polêmico. O senador João Capiberibe é um dos membros da Comissão de Direitos Humanos e eu queria saber do senhor, senador, qual a importância desse debate aqui no Senado? Olha, a gente precisa esclarecer à sociedade que esse debate é uma clara demonstração da incompetência do Congresso Nacional, do Estado brasileiro, de assistir às nossas crianças. Como não pode assisti-la com educação de qualidade, colocando a criança o dia todo na escola, não garante creche, então o que é que o Estado faz, o que é que a representação política faz? Traz um debate para desviar a atenção, para dizer que estão fazendo alguma coisa. Não é possível, não é aceitável reduzir a maioridade penal. Criança é criança e pensa como criança. Nós não podemos punir criança como se adulto fosse. Porque outros países fazem isso, mas o nosso país não pode fazer, porque nunca na história do nosso país assistiu às nossas crianças para que as permitisse crescer, não é, de uma maneira tranquila e com um futuro garantido. Esse é o problema. Senadora Regina Souza é presidente da Comissão de Direitos Humanos. Senadora, é importante esse debate novamente aqui no Senado? Certamente. Esse é um tema que é muito polêmico, né? Não há acordo sobre ele. Muitos segmentos da sociedade são a favor, outros são contra. A sociedade brasileira como um todo, né? Eu falo não organizada em entidades, ele geralmente é a favor pela violência que está sofrendo, não é pelo conteúdo em si, porque não é a idade que faz a delinquência, não é. Então não adianta, você baixa para 16, o menino faz delinquência com 10, e aí? Vai baixar para 10? Vai prender menino de 10 anos junto com adulto? Então não é essa a questão da idade, não é a questão da idade, é a questão de políticas de Estado para esse setor. O que nós precisamos é ter um projeto que englobe todos os poderes dispostos a resolver a questão. Porque eu já tive 16 anos. 16 anos e 18 anos faz pouca diferença. Então, se a gente resolver diminuir a idade penal de 18 para 16, vai fazer diferença? Vai mudar alguma coisa? Não vai. Simplesmente vai dizer o seguinte, não fizeram alguma coisa, mas na raiz do problema não vai ter efeito algum. Por isso que eu defendo que, se as três esferas, se os poderes se reunirem, judiciário, legislativo, executivos, os três poderes resolverem fazer um grande projeto junto, para que haja uma legislação, para que possa ser separado de acordo com a gradação dos crimes, aí sim, nós vamos começar a analisar o crime cometido. E para você, as leis devem ser mais rigorosas com os menores infratores ou são as medidas cautelares que devem ser revistas? Dê sua opinião no portal E-Cidadania. O endereço é www.senado.leg.br/ecidadania, tudo junto. Então, acesse aí o site e opine sobre a redução da maioridade penal e outras propostas que tramitam aqui no Senado. Outra forma de interagir com os senadores é enviando a sua pergunta para o Alô Senado. Toda sexta, às 8 da noite, os parlamentares respondem a perguntas de telespectadores de todo o país. Não perca! E essas foram as nossas notícias desta edição. Na nossa página na internet, você pode rever as reportagens que mostramos aqui. É só acessar senado.leg.br/TV. Obrigado por ter acompanhado e continue sintonizado aqui na TV Senado.